as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai, que as alimenta. Eu estava falando ontem com o pastor Divaldo, né, algumas coisas que aconteceram assim, que nós observávamos assim, em ambientes de trabalho, pessoas que nos rodeiam, e eu fiquei assim, aconteceram algumas situações, eu fiquei assim, as pessoas dizem muitas vezes que são evangélicos, que são cristãos, que servem ao Senhor, mas quando você observa se tem coisas que, de acordo com o que nós temos aprendido, que está na palavra do Senhor, não aceita, rebate, não pratica. E eu fiquei assim, Senhor, será que no dia do arrebatamento, com tais atitudes, com tal postura, será que vai, não vai? Se morreu hoje, será que tem a salvação? Inclusive, eu dou exemplo na minha família. Os irmãos conheceram a minha irmã e passou um tempo e ela está bem diferente do dia que depois eu tenho nada a ver, enfim. E eu orando, né, falando com o Senhor de essas coisas, eu estava conversando com a mamãe, ela pegou do pastor Geraldo, estava pregando a palavra. Para mim, foi resposta de oração. Muita coisa que foi falada. Por exemplo, quando o Senhor, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe até onde cada um tem o entendimento. Todos nós temos a palavra do Senhor. Mas aquele que sabe não se apronta, ou aquele que o Senhor está falando, está dando entendimento e a pessoa se nega, resiste ao Espírito Santo, o Senhor não se agrada. Então, como que vai naquele dia se o Espírito Santo não está se agradando daquela conduta daquela pessoa? Então, assim, para mim, foi a resposta de oração. Eu estava até também falando para ele ali atrás que lá no meu trabalho acontece às vezes algumas situações que eu fiquei assim, Senhor, continuar orando e você já fez a sua vontade. E essa senhora, ela é zeladora da escola, e ela falou assim para mim, irmã Janaína, eu tive um sonho. E quando eu fui acordando, o Senhor falou assim para mim, conta para minha serva. Eu falei, tá, conta o sonho. Aí ela falou para mim que no sonho ela estava com as chaves do setor de trabalho nas mãos, e de repente sumia da mão dela e aparecia na mão de uma outra pessoa, um senhor assim do lado de fora, mas o portão estava fechado, não era horário de ninguém entrar. Ela falava assim, o senhor espera um pouquinho, porque o senhor não pode entrar agora. Aí ela falou que o portão abria sozinho e ele passava. Aí nisso ela botava a mão no bolso, a chave não estava na mão dela, aparecia na mão dele. Ele falava assim, eu sou o proprietário, a senhora não precisa se preocupar com isso, mas não, quem entra e quem sai, né, o horário da escola. Ela falava assim, mas o dono da escola fulano. Ele falava assim, não, eu sou o novo dono. Aí ela disse que ele ia em algumas salas, na secretaria, né, dava um passeio na escola, mas ele não botava a mão na porta. As portas se abriam sozinha para ele. Botava assim a cabeça e saía. E ela falou assim para mim, irmã, não sei não, estou achando que não era assim o anjo do Senhor por causa da forma estranha da aparência dele. Ela falou que ele estava de chapéu, um blazer, né? Não era branco, era uma coisa meio encardida, meio baixinho ele. Aí eu falei assim, se não era da parte do Senhor, de onde é que a irmã acha que era? Ela ficou assim, eu falei assim, porque a própria palavra do Senhor nos diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou de agradar um, ou de agradar outro. Então, se não está fazendo a vontade do Senhor, muitas vezes esse cara te acaba abrindo brecha. E acaba o inimigo vindo e agindo em nossa vida. Ele te acha que é o Senhor que está conosco, ele te acha que é o Senhor que está falando, e continua o arrebatamento numa hora dessa. Aí ela ficou assim. Aí eu perguntei, falei assim, mas ele entrou em todas as portas? Ela falou assim, não. A única porta que ele não conseguiu abrir, que ele passou direto, foi na sala onde você dá aula. Eu falei, glória a Deus, Senhor, continua abençoando em nome de Jesus. Aí ela falou assim, aí eu até continuei conversando algumas coisas ali com ela, e teve alguns entendimentos que ela já teve da palavra, porque algumas coisas ela não entendia. Aí ela falou assim para mim, por que você sempre usa saia? Eu sou muito questionada no setor de trabalho por conta disso. Aí eu falei para ela, olha, independente, uma vez eu estava conversando com uma irmã nossa aqui, não sei se ela lembra. Eu falei assim, independentemente do nosso pastor estar presente ou não,
Os anjos do Senhor estão conosco. Estamos fazendo para Deus. Está escrito na palavra do Senhor que não é agradável que a varoa use roupa de varão, nem varão use roupa de varoa. E nós sabemos que a calça comprida ela é prioritariamente para um homem, para a mulher vai dar uma saia. Então, meu pastor não está aqui, mas o Senhor Jesus está, os anjos do Senhor estão, então a gente tem que agradar ao Senhor, independentemente se estamos presentes ou não, perante os irmãos. Ela, é verdade, então o Senhor tem dado alguns entendimentos para ela, e assim o Senhor tem confirmado também para ela. Aí eu fui falei para ela, e nessa mesma semana que a senhora teve esse sonho, eu também tive um. Então ela contou a experiência dela, eu contei a minha. Que no sonho, eu que estava entrando assim no colégio, e um outro professor lá falava assim, você está vendo aquilo ali? Porque ele olhava assim, não via muito bem direito o que era. Eu falava assim, estou vendo, tem umas sombras ali. Aí ele falava assim, é sombra? Eu falava assim, no sonho parecia, falo sombra porque era aquela coisa sem forma, sabe? Tipo, né? Aquela coisa assim, negra, sem forma. Aí eu falava assim para ele, espera um pouquinho. Aí eu tirava assim uma ferramenta do bolso. Aí quando eu abria assim, aquela ferramenta, ela começava a soltar fogo. Aí ele falava assim, você vai tacar fogo e tudo. Eu falava assim, não, esse fogo não queima nada que é material. Observa o que vai acontecer. Quando eu começava a passar assim, aquele fogo que ele ia encostando assim nas coisas, parede, então não pegava fogo. Mas onde batia naquelas sombras, elas apareciam, davam aquele grito e sumiu, assim, explodiam. Aí ele falava assim, nossa, eu falava assim, continua olhando, olha o que vai acontecer. E nisso eu acordei. Aí ela falou assim, irmã, verdadeiramente, a gente tem que continuar buscando o Senhor e pedindo a Deus discernimento. Se nós estamos agradando ao Senhor, se é o Senhor que está falando conosco, ou se é o adversário. Até porque também no sonho dela, ela dizia que aquela pessoa, ela era o novo dono. Aí ele falava assim, mas a senhora vai ficar aqui por enquanto. Aí ela, por enquanto a senhora fica aqui. Aí ela ficou assim, e o sonho dela acabou, eu contei também o meu. Aí eu falei para ela, eu falei assim, toda vez quando a gente tiver dúvida, queria saber como tiver a nossa vida perante o Senhor, nós temos livre acesso ao Pai, orar, pedir uma direção. E o Senhor sempre fala conosco. E é sempre bom ouvir e colocar em prática aquilo que Deus quer na nossa vida. Nesse dia, irmãos, eu estava em casa e eu acordei com uma opressão maligna muito, muito ruim. Eu estava me sentindo muito mal, muito angustiada, com uma tristeza e com aquela coisa ruim no peito, assim. E aí eu comecei a fazer as coisas, comecei a trabalhar, fazer comida, limpar a casa. E aí eu comecei a cantar. Falei, vou começar a cantar, né? Porque o pastor da minha igreja, né, sempre fala que a gente, quando está sentindo uma coisa ruim, a gente deve cantar, o pastor falou. Então eu comecei a cantar. Aí eu comecei a louvar o Senhor, louvei um, louvei outro, louvei uns 2 da harpa e louvei outros, né, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, louvei, comecei a cantar. Mas daqui a pouco aquela coisa ruim foi passando, aos poucos foi passando, até que aquela coisa ruim passou. Aí daqui a pouco meu pai, eu tava cantando alto, né, meu pai, minha mãe, Israel estavam ouvindo. Aí daqui a pouco meu pai veio, riu, olhou pra mim rindo. Aí passou e eu continuei ali bem. Aí teve um momento em que eu tava ali fazendo as coisas e de repente eu estava na cozinha, a janela da cozinha de vez em quando entra vento, às vezes não entra. Aí naquele dia entrou uma brisa assim pela janela, quando tocou em mim assim, aquela coisa tão boa, tão calma. Eu senti como se fosse o Senhor tocando em mim, me fazendo sentir a presença dele. Eu cheguei a me emocionei naquele dia, sentindo aquela presença do Senhor. E essa é a minha experiência, irmãos. É pequena, mas para mim foi muito grande, porque foi muito boa naquele dia, com aquele sentimento ruim passou e eu senti a presença do Senhor ali do meu lado. E eu quero ler com os irmãos Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade
para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Senhor, do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas aí o pastor Edivaldo estava falando, né? E esses dias eu tive um sonho que o pastor Edivaldo me chamava na oportunidade e eu fiquei me omitindo porque o Senhor queria que eu falasse algo, eu fiquei quietinha. Mas hoje ele falou a respeito dessa experiência que eu tive, e realmente, irmãos, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque nós vemos como que o Senhor vela pela sua palavra, né? E como ele tem velado pela verdade, para que nós possamos seguir o caminho verdadeiro do Senhor. Eu estava indo para o Costa Azul, foi antes do Costa Azul fechar, eu estava indo fazer compra, naquela parte ali que vai ali do lado do viaduto para lá, naquele pedaço que pega ali perto da madeireira, do lado de lá. E eu passei, tinham 3 varões trabalhando, e eu não sabia quem era quem, né? Eles estavam trabalhando, fazendo um pedaço de muro. E eu passei, quando eu passei, aí um deles, o senhor devia ter assim uns 50, 60 anos, ele me cumprimentou, né? A paz do Senhor Jesus, varão, não sei. Aí eu olhei, a paz do Senhor Jesus. Aí parei, né? E ali ele falou assim, estou percebendo que a irmã é crente, a irmã é do evangélico. Eu falei, não, eu sou cristã, sou a seguidora do Senhor Jesus. E ali nós começamos a conversar, né? E falamos várias coisas ali do evangelho. Ele perguntou, a irmã se eu era missionária, que a gente escuta muito isso, né? Aí eu falei para ele que o maior missionário que andou na terra foi Jesus, e que esse título é uma coisa que as pessoas usam, né? Mas que assim, as pessoas se engrandecem muito com isso, né? E Jesus, que foi o verdadeiro missionário, ele nunca se ensoberbeceu nem se engrandeceu. Aí ele é verdade, é verdade. E eu continuei ali conversando com ele e falei, todos nós somos missionários, meu irmão, porque nós andamos, os verdadeiros cristãos, eles andam pregando e levando a palavra, semeando a palavra do Senhor. Então somos missionários porque estamos fazendo aquela missão que o Senhor permitiu que nós viéssemos aqui na terra. Ele nos deu essa missão, né? De nós semearmos. E ali nós fomos conversando. E dentre muitas coisas que nós conversamos, e os amigos começaram a chamar, fulano, tu vai ficar conversando, não vem trabalhar, não sei o quê. Ele se separou um pouco e ali ele ficou. Aí naquilo que eu estava conversando com ele, aí me veio isso de falar para ele. Eu falei assim, ó irmão, ele disse que eu falo muito da palavra, eu falo muito da palavra também. Eu falei, então, o que me veio, eu não vou contar tudo que a gente conversou, né? Mas foi o principal, foi isso. Aí eu falei para ele assim, irmão, olha, veio aqui na minha mente, eu vou falar para o irmão não me leve a mal, mas o que veio na minha mente. Olha, eu vou te falar, o Senhor continue pregando a palavra de Deus, como o Senhor vem pregando, porque vem agradando ao Senhor. Não mude, não torça a palavra do Senhor, pregue a verdade das Escrituras, como o Senhor tem tido zelo de pregar. O Senhor manda te dizer para você não mudar isso que veio aqui na minha mente e no meu coração para falar do Senhor. Não mude, continue pregando a palavra de Deus como ela é. Aí ele baixou a cabeça, botou assim a mão, ele falou assim, irmã, é de Deus a irmã ter passado aqui, a gente está conversando. É de Deus, irmão, porque eu estou muito triste com o que está acontecendo. Aí foi quando ele falou, eu sou pastor. Não sabia que eu era pastor, já tinha falado tanta coisa para o homem, que eu acho que se eu soubesse antes assim que ele era pastor, podia ter ficado, né? Não sei, não tenho esse hábito de me intimidar, mas às vezes a gente já fica, né? Aí eu falei assim, irmão, você é pastor, então continue pregando a palavra do Senhor na sua congregação. Aí ele falou que eu já era a segunda pessoa naqueles últimos dias assim, que tinha falado isso para ele, e ele sabia que era de Deus, e era confirmação do que Deus tinha mandado dizer a ele através de outra irmã, para ele continuar pregando. Aí ele falou por quê? Que ele estava muito triste, porque a igreja dele tinha bastante gente, e abriram uma igreja de frente, praticamente de frente à congregação dele. E ali eles começaram a colocar tudo daquela igreja. E o povo que estava na igreja começou a ir embora. A igreja começou a esvaziar. Ele falou, irmã, tem meia dúzia de pessoas na igreja.
Eu chego na porta da igreja, fico olhando assim, a outra igreja no domingo está cheia de gente que vai na porta, e a minha, eu olho para trás, está vazia. E eu comecei a me entristecer, e ele disse que ele começou a pensar isso. Mas Deus conhece o nosso pensamento, né? Acho que eu vou começar a abrir um pouquinho, que é para o pessoal vir para cá também, pelo menos vai ouvir a palavra, né? No pensamento dele, eu vou abrir um pouquinho, vou deixar algumas coisas para chamar a atenção das pessoas, para que eles venham. Quando ele começou a pensar isso, o Senhor usou essa irmã para falar com ele e em seguida usou a mim. E ele disse que estava triste, e depois disso ele saiu dali, ele ficou muito alegre. Muito alegre. Ele fala assim, hoje essa tristeza está indo embora, porque eu sei que o Senhor está no negócio e eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Embora a igreja fique vazia, mas é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou continuar fazendo. Ele falou que ele não ia abrir mão. Eu falei para ele, não faça isso, porque pode ter meia dúzia dentro da sua igreja, mas através da palavra que o irmão está pregando, essa meia dúzia for salva, o seu trabalho foi feito. Não ligue se os outros lá estão com a igreja cheia do jeito que está, deixe para lá. Não olhe para isso, continue servindo ao Senhor e pregando a verdade da palavra. E ali nós ficamos conversando e ele se alegrou bastante. E eu fiquei maravilhada, sabe, irmãos? Porque isso confirma para a gente, para nós que seguimos aqui procurando praticar a verdade da palavra, sendo seguidores de Cristo, colocando em nossas vidas tudo aquilo que a gente tem aprendido, procurando a cada dia melhorar, sabendo que no céu não se entra de qualquer maneira, né? E nós sabemos que nesses últimos dias a coisa está muito pior. Lá em Gálatas fala, mesmo que venha um anjo do céu e te pregue outro evangelho que não é outro, que não existe, não acredite, não vá atrás disso, né? Ezequiel fala, ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra, é isso que o Senhor fala. Mesmo que você seja atingido, ele fala, né, pode vir de cara feia, pode te maltratar. Eu estou falando com as minhas palavras, né, que são escorpiões, venham com aquela, na palavra de Ezequiel. Mesmo que eles venham dessa maneira, achem ruim, mas nós devemos continuar, nós não devemos temer, porque o Senhor diz que Ele está conosco. Ele diz que está conosco. Aqui em Gálatas ele fala, né? Aqui eu estava lendo essa palavra essa semana, ele fala, maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, no caso ele falando, ele Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como vos já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Ou seja, o Senhor, Ele nos instrui tudo, e nós temos muita instrução do Senhor, temos a palavra, temos aprendido, irmãos. E ele fala aqui que ele se maravilha como muitos, tão depressa muda do que aprendeu. Tão depressa. Ouve, daqui a pouco, ouve uma coisa que vem de agrado com o coração dele, ele já muda. Como que pode ser isso? Não existe, só existe um evangelho. E é esse que nós devemos continuar seguindo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E aí para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam,